foi caluniado, traído, tantas outras coisas que aconteceram com ele no Egito, a tal ponto que ele também foi preso injustamente. Ficou preso, no mínimo aí, 12, 13 anos, um pouco mais, um pouco menos, talvez. Porque ele vai se apresentar a Faraó somente aos 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade, ele interpreta um sonho aos 28, para duas pessoas na prisão, um padeiro e um copeiro. Depois ele vai interpretar o sonho do Faraó aos 30 anos de idade. E a partir daquela interpretação, Deus dá para ele uma palavra também de sabedoria, sobre o que deve ser feito a partir da revelação que Deus deu, a interpretação que Deus deu do sonho. E aí, quando isso acontece, finalmente, José alcança o propósito que estava lá na promessa do sonho dele. O propósito era chegar no lugar de autoridade, como estava no sonho. Ele chega nesse lugar de autoridade. No entanto, isso ainda vai se desenrolar mais um pouco, porque ele de fato vai viver o sonho mesmo, que estava lá aos 17 anos revelado a ele, somente aos 40 anos de idade. Aos 30 anos de idade ele chega na governança do Egito, ele se torna na verdade o governador, ele se torna o presidente do Egito, porque o faraó era um deus. O faraó ele não regia, o faraó era mais uma figura religiosa, também de autoridade, estava acima do governador, mas quem mandava de fato, quem era o executivo, o setor executivo do Egito era José, e ele alcança isso aos 30 anos de idade. O Egito, a nação mais poderosa do mundo naquela época. No entanto, você sabe que a interpretação do sonho são 7 anos de bonança, de vacas gordas, e depois são 7 anos de vacas magras. E aí José estabelece a estratégia do que tem que acontecer, como tem que ser gerenciado esse processo. No entanto, você vai ler a Bíblia e você vai perceber que 7 anos passa de bonança, bonança está tudo tranquilo, está tudo bem, mas começa a escassez e o povo começa a sofrer, e a família de José começa a sofrer lá em Canaã. E ela volta 2 anos depois, você vai ver bem, passa 7 anos, e depois mais 2 anos para José se encontrar com seus irmãos, e finalmente se cumprir esse propósito. No entanto, meus irmãos, galera que está aqui, eu quero dizer uma coisa: tudo isso faz parte do plano. Tudo isso faz parte do plano. E eu quero falar para você nessa noite sobre o plano de Deus. E esse é o plus de Deus. Por quê? O versículo 5 vai dizer assim: agora pois não vos entristeçais. Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui, porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Quem está falando aqui? José. José está falando aqui, deixa o versículo aí. José está falando aqui no momento em que ele se apresenta aos seus irmãos. E fica bem claro na fala dele, que ele entendeu o plano. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu e os teus filhos.
os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois, todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Nesse exato momento, o sonho lá do menino de 17 anos se cumpre no homem de 40. Por isso, é um processo. É um processo. No entanto, não basta a gente viver promessa, processo e até o propósito, se a gente não entende qual era o plano de Deus com tudo isso. Só que existem 2 formas de nós entendermos o plano de Deus. Mas antes de entendermos essas 2 formas, eu quero te falar algumas coisas, e aí vocês vão me ajudar aí, pessoal da técnica, por favor. Faz parte do plano de Deus mas o plano é no singular. O homem faz planos. O homem faz planos porque ele falha. Quantas vezes vocês já não viram, por exemplo, um filme? E aí, aquele filme de ação, Duro de Matar, sei lá, Exterminador do Futuro, alguma coisa desse nível assim. Steve Seagal, meu pai adora Steve Seagal, não sei porquê. Gosta? Tu gosta, Joyce? Steve Seagal? Tá vendo? Não te mete com a Joyce. Sempre tem o plano A, né? Tem o plano A. Mas também tem um plano B, porque se não der por ali, vai por aqui. E o plano C. Sabe quem é que tem esses planos? Tem um plano de saúde, tem um plano de fuga, tem um plano de resgate, tem um plano de tudo. Tudo tem plano. O homem tem plano para muitas coisas, como diz Provérbios capítulo 16. O homem faz planos, faz seus caminhos, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Os planos são dos homens. Por quê? Porque o homem falha. Porque se o primeiro plano não dá certo, tenta o segundo. Mas Deus não tem plano alternativo. Por quê? Porque Ele é perfeito. Deus não tem plano alternativo. Ele é imutável. E a sua palavra dura para sempre, permanece para sempre. Então, talvez você vai estranhar um pouco, mas tudo faz parte do plano de Deus. Tudo faz parte do plano de Deus. E para isso eu vou pedir a ajuda do Cláudio. Ele é de Piabiru, Paraná. Ele vai nos ajudar a entender o nosso sentimento quando nós ouvimos que tudo faz parte do plano de Deus, inclusive as coisas que não são tão boas. Cadê o Cláudio? Com certeza, ele quer mudar melhor, já estava bom. Ele quer mudar para melhor, não estava muito bom. Estava bem ruim também, estava ruim. Agora parece que eu dava melhor. Com certeza, ele quer mudar melhor, já estava bom. Pode colocar de novo, pode colocar de novo. Melhor, com certeza, ele quer mudar melhor, já estava bom. Ele quer mudar para melhor, não estava muito bom. Estava bem ruim também, estava ruim. Agora parece que eu dava melhor. Com certeza, ele quer mudar melhor, já estava bom. Ele quer mudar para melhor, não estava muito bom. Estava bem ruim também, estava ruim. Agora parece que eu... Então o Cláudio de Piabiru, Paraná, traduz o nosso sentimento em relação a quando nós ouvimos a frase: tudo faz parte do plano de Deus. Porque estava bom, mas estava ruim também. Mas podia melhorar, mas estava ruim, mas estava bom. Mas agora parece que piorou. Porque quando eu sei que tudo faz parte do plano de Deus, me dá um problema grave. Me dá um problema grave, por quê? Porque como é que as coisas ruins fazem parte do plano de Deus? Estava bom, mas estava ruim. Aí daqui a pouco vem um outro problema, mas parece que piorou. A coisa vai ficando pior. E aí tu vem me dizer, Felipe, que tudo faz parte do plano de Deus. Quer dizer que se aquela situação que eu fui traído, aquela situação que eu fui rejeitado, aquela situação que eu fui exatamente humilhado, aquela situação que todo mundo me deixou lá escondido, aquela situação, tudo aquilo, esse sofrimento que eu estou passando agora, faz parte do plano de Deus. Parece que piorou.
Mas nós temos que saber uma coisa. O que diz Romanos capítulo 8, que você conhece de cor e salteado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas calma! A gente só fala até aí. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quer que até essas situações ruins façam parte do plano? Esteja no propósito que Deus tem para a tua vida. Porque se tu não está no propósito, não faz parte do plano. O plano já está feito e não tem plano alternativo. É um plano. Para a tua vida só tem um plano. Para de pegar atalho. Para de pensar que um novo relacionamento vai curar o antigo. Não. O novo relacionamento não cura o antigo. Um novo relacionamento com Jesus cura todos os outros relacionamentos. Para de pegar atalho. Não saia do propósito. Está no propósito daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Esses as coisas cooperam. Porque senão a gente pega o versículo e acha que simplesmente gastar 10 mil no cartão, não, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Vai aparecer o dinheiro. Ó, tem uns que... Dia 9, vence no dia 10, todas as coisas cooperam. Dia 10. Será que eu estou no propósito mesmo? O plano de Deus é o seu propósito com relação a tudo que existe e acontece. Por isso tudo faz parte do plano de Deus. Tudo que acontece, tudo que existe, está dentro, não sai do controle do Senhor. Mesmo as situações mais complicadas, o Senhor é onisciente, Ele é onipresente, onipotente, Ele está no controle. O governo está sobre os seus ombros, como diz Isaías capítulo 9. No entanto, eu falei que nós podíamos ver de duas formas o plano de Deus. Nós temos a primeira forma, o plano de Deus para você, o plano de Deus para mim. Essa é a primeira forma, de nós vermos o plano de Deus, primeiramente para nós. Esse é o plano micro, e não tem problema dele ser micro, não tem problema. Eu sei das promessas e daquilo que o Senhor tem para a minha vida, mas eu não sei das promessas que o Senhor tem para a tua vida. Então existe claramente um plano de Deus para você, especificamente, que diz a respeito à tua vida, e você crê nisso? Esse é o plano micro. Depois de nós alcançarmos esse propósito, como foi com José, através desse processo, começamos a viver de fato o plano, porque exatamente foi a partir daquele momento em que José assume a governança do Egito, o plano começa a ficar mais claro, mais evidente, a tal ponto que 10 anos depois, preste bem atenção, olha como é forte, meu irmão, ele chega aos 30 anos na governança, jovem, presta atenção, aos 17 ele tem um sonho, ele é vendido como escravo, só que isso vai só se cumprir aos 30 anos, só que ele vai entender o plano de Deus aos 40, quando ele diz assim: foi para a conservação da vida que eu fui enviado na frente de vocês. Uau! Por quê? Porque ele entendeu o que Deus fez com a vida dele, que era para preservar a família dele. Eu oro aqui em nome de Jesus, que hajam Josés em nosso meio, para a conservação da vida da tua família e preservação da tua família, tu ser usado, você ser usado como alguém que abre as portas do evangelho, da restauração na tua casa. Eu oro em nome de Jesus. Talvez você é o José da tua família, e para a preservação da vida, Deus te enviou para cá primeiramente.
Foi o que aconteceu com José. No entanto, também nesse plano de Deus para nós também entendemos que tudo o que foi prometido começa a se cumprir. Imagina José andando e as coisas começando a se cumprir a partir dos 30 anos de idade. Começou a se cumprir. Eu saí daquele momento de processo mais duro e as coisas começaram a se cumprir. A tal ponto que chega uma hora que parece que todos estão servindo o que Deus tem para a tua vida. Eu não sei se você já sentiu isso, mas às vezes, quando Deus nos traz uma promessa e as coisas começam a acontecer, parece que as pessoas estão servindo aquilo que Deus tem na tua vida. Parece que as coisas começam a fazer sentido. Está entrando no plano. O plano está ficando claro para mim, o que Deus tem para mim, está claro o plano. Agora também nós temos que, eu falava isso para o staff antes, nossa galera do staff, até quem quer participar aqui, servir junto com a gente, está convidado. Você pode se inscrever lá no nosso link na bio do Instagram lá, quero fazer parte do staff. Eu estava falando para o staff, que muitas vezes nós temos que cuidar, porque nós podemos ter um orgulho até quando as coisas estão dando certo. Imagina José, governador do Egito, e ver aqueles irmãos chegando. Tem uns que vão dizer assim, agora eles vão ver. Agora eles vão ver. E curioso, tu vê José até fazendo um tipo de teatro, ali de uma situação, até para poder se revelar de uma outra forma. Chega um momento que Deus quebranta o coração de José também. Chega, José, te revela, fala para eles quem tu é. Mas talvez José poderia ficar ali 2 anos, 5 anos, todo o tempo dos 7 anos de escassez trabalhando. Porque muitas vezes quando as coisas começam a dar certo, parece que nós nos confortamos. Ou seja, mesmo se alcançamos e começamos a viver esse plano, mesmo se as promessas começam a se cumprir, mesmo que parece que até os outros começam a servir aquilo que Deus deu para a tua vida, nós podemos viver o plano do jeito errado. Como assim o plano do jeito errado? Vai lá no livro de Juízes. Vai lá no livro de Juízes. Eu coloquei aqui para você, Juízes tem ali uns 10 capítulos. É um depois do outro. É uma tragédia depois da outra. É o voto de Jefité, que é uma tragédia. É o chamado de Sansão, que poderia ser totalmente diferente. É a história de Mica e o Levita. As coisas poderiam ser diferentes. Por exemplo, Sansão, ele tinha um chamado de nazireu. Ele era consagrado a Deus. Ele foi consagrado para libertar o povo de Israel dos seus opressores. Mas ele tinha um problema. Tudo que ele não podia fazer, ele fazia. Tudo que já devia ter sido extirpado da vida dele, ele continuava praticando. Mas ele estava certo de uma coisa: eu estou vivendo a promessa. Mas eu posso passar um pouquinho aqui. Legal essa vinha aqui, hein? Nós podemos viver o plano muitas vezes de uma forma totalmente tangente àquilo que Deus estava planejando. Podemos ser resistentes ao Espírito Santo de Deus. Podemos. Mas eu quero falar sobre o outro plano. Eu quero dizer que é necessário entendermos Isaías 55. Pode ter o plano de Deus para a nossa vida, mas tem um outro plano. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tem o plano de Deus para a minha vida, mas tem você no plano de Deus. Isso muda tudo. E esse é o plano macro. Não diz mais a respeito de mim, mas diz a respeito do que Ele quer comigo
no que Ele tem. Porque nós podemos, meus irmãos, galera que está aqui, ainda vir para esse lugar, receber oração, promessa, palavra, e ainda sermos hedonistas, egoístas, amantes de nós mesmos. Como diz a palavra, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Nós podemos vir para cá e pensar que é só sobre nós o que estamos ouvindo, mas não é sobre você, é sobre você no plano que é dele. Não é mais o que Deus tem para mim, é o que eu tenho para Deus. Como o chamado de Isaías, que eu acho um dos mais fortes da Bíblia. Isaías, eu já falei isso para você aqui. Isaías só ouviu a pergunta: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele não ficou pensando, que plano que será que Deus tem para mim? Ele disse: ei, eu estou aqui, deixa eu entrar nesse plano. Eu quero ler com você Salmo 105, abre comigo aí, Salmo 105. Salmo 105, um salmo de Davi. Lá diz assim, Salmo 105, no versículo 1, nós vamos ler um pouquinho ele, para você entender. Talvez o título na sua Bíblia é As Maravilhosas Obras do Senhor a Favor de Israel. Pode colocar aqui para nós no telão, por favor? Salmo 105, versículo 1, diz assim: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para Ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença, lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor, o nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, diga Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas o favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra, presta atenção, Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Quem mandou a fome? Deus. Ele o confirmou como volta ali. E quebrou. 9, 10, volta. Não, 16, perdão. Trancou? Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles. Quem? José, que foi vendido como escravo. Quem é que está falando, gente? Não é o José, quem está falando é Davi. Presta atenção. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse, e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso que os seus adversários, e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou o seu servo e a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã.
Ele enviou trevas, e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou enxames de moscas e piolhos invadir o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva, e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as videiras e figueiras, e destruiu as árvores do seu território. Ordenou, e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra, e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra, e fogo para iluminar a noite. Pediram, e ele enviou codornizes e saciou com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo, os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Se você não leu nenhum capítulo da Bíblia hoje, acabou de ler Salmo 105. Por quê? Porque Davi fez uma recapitulação, mostrou um plano de Deus. E José estava lá. Não é sobre o que Deus tem para a tua vida, é você dentro da história de Deus. Porque depois de você vai vir um Moisés, vai vir um Arão, vai vir os teus filhos, vai vir os teus netos. No entanto, aqui eu quero andar mais rápido e já indo para o final. Nesse plano macro de Deus, de você no plano de Deus, infelizmente nós estamos limitados ao fator tempo, ao tempo chamado presente. Nós só estamos vendo agora. Nós não conseguimos ver o futuro plenamente. Não são todos também que se reconhecem no plano de Deus. Veja a parábola do semeador. Leia depois a parábola do semeador em Lucas capítulo 8, versículo 4 ao 15. A semente cai, mas somente uma terra consegue frutificar. Eu fico triste muitas vezes, aqui eu abro o meu coração para vocês, quando eu vejo jovens que por causa de vaidades desse mundo, pressões, vozes desse mundo, opiniões, ideologias, eles abandonam a fé porque não é legal, não é bacana. Eu acho que vocês tinham que amar diferente. Eu acho que vocês tinham que fazer diferente. Eu não concordo com isso. Os espinhos, as rochas, as sementes que caem no caminho, que são pisadas, como diz a parábola do semeador. Eu digo isso para você, porque não saia desse lugar como uma dessas outras 3 terras, mas deixa que Deus frutifique em ti a palavra. Entenda que você está no plano de Deus. Mas não bastasse somente isso. Tem um outro lado. Quando a gente vive o plano de Deus. E aí eu quero usar só 3 exemplos. E esses exemplos não são de qualquer pessoa. São daquele que viveu o plano de Deus integralmente. Quando você vive o plano de Deus, você para de buscar ser servido e serve aos outros. Antes, quando era o plano de Deus na minha vida, era tudo sobre mim e todo mundo tinha que me servir. Agora não é mais isso. Marcos capítulo 10, versículo 25. Porque o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você reconhece qual é o propósito da tua vida? João capítulo 17. Quando você vive o plano de Deus,
você glorifica a Deus. Os teus atos glorificam a Deus. As tuas ações apontam para Deus, e não para você mesmo, e não para aquilo que Deus tem para a minha vida, mas aquilo que Deus tem através da minha vida. No entanto, quando nós fazemos essa transição, quando paramos de pensar, talvez até o próprio José, imagine aqui comigo, o José falando para os seus irmãos no Gênesis 45, e ele estava vendo só a vida dele. Olha, foi para a conservação da vida, tinha um plano para eu estar aqui, mas José não estava sabendo, José não estava sabendo que ali no meio deles, tinha um homem chamado Judá, e daquele Judá ali, estava vindo uma linha, que ia chegar do príncipe da paz. Ele não sabia de nada, ele estava pensando, ainda tem a ver com a minha vida, eu acho, foi por causa de Deus que quis comigo isso, mas se ele soubesse, que foi por causa da preservação da vida da família dele, que por causa daquela família, ali tinha uma nação, mas mais do que uma nação, por ali viria a salvação. Não é sobre o que Deus tem para mim, não é, é eu no que Ele tem. Eu vou repetir, é eu no plano dele, e não Ele nos meus planos. Mas para isso, Filipenses capítulo 2, versículo 5, você sabe o que está escrito lá, coloca para nós aí, Helena, por favor. Para nós vivermos o plano de Deus, nós temos que renegar os nossos planos. O que eu falei no começo? O homem faz plano porque ele falha. Deus só tem um plano, Ele não tem plano alternativo, porque Ele é perfeito, Ele é imutável. Mas para vivermos esse plano, nós temos que renegar os nossos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Outra versão, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Uau! Ele é igual a Deus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Bote essa versão. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós não podemos acabar de pregar sem falar de Jesus. É Ele, Ele nos mostra o caminho. Ele diz, eu já vivi isso, viva também, eu sei como é que é. Renegue os teus planos. Qual é o plano do Senhor? O seu nome, ao viver o que Deus tem, o seu nome vai entrar para a história como um participante do plano maior de Deus, como um participante. Isso já é maravilhoso, ser participante do plano maior de Deus. Qual é o plano maior de Deus? Ser revelado, conhecido, manifesto, adorado, glorificado por toda a eternidade. Revelar-se no Filho, mostrar a si mesmo, ter um relacionamento verdadeiro com a sua criação, com seus filhos. Por isso, meu irmão, tenho 4 conselhos a você, de verdade. Creia na promessa. Creia na promessa. Não fuja do processo. Encontre o propósito, mas viva o plano. Viva o plano de Deus.
Eu não sei quais os planos que você tem feito para 2022. Talvez você queira fazer uma faculdade, está aí, ou já começou, não sei. Talvez o seu plano é namorar, casar. Seu plano é ser o melhor profissional na sua área. Sabe, tem muitas coisas que Deus impede a gente de fazer, porque está fora do seu plano. Eu gostaria de ser, curiosamente, na minha infância eu dizia que eu ia ser um publicitário. Ia trabalhar com propaganda, com coisa assim, Daqui a pouco Deus começou a colocar no meu coração, aos 13 anos de idade, uma paixão pela adoração, que eu não sabia de onde vinha. Eu lembro que eu sabia só tocar 3 músicas. E eram aquelas 3 músicas que eu tocava o dia inteiro. E aquilo ficou no meu coração, E era só o que eu tinha. A tal ponto que eu estava numa igreja, naquela época não era aqui a Igreja Brasa, era outra igreja. Eu lembro muito bem, eu tinha 13 anos de idade. Tinha uns planos assim. Gostava também muito de geopolítica mundial. Essas coisas que acontecem assim, eu fico muito ligado. Minha esposa sabe, às vezes ela diz, desliga essa televisão, para de ouvir essas coisas. Eu tinha 13 anos de idade e sabe quando acontece aquelas coisas que vai todo mundo embora da igreja? Aí foi todo o ministério de louvor foi embora. Deu lá problema, todo o ministério de louvor foi embora. E o único músico da igreja, era o guri de 13 anos que sabia tocar 3 músicas. Imagina que a igreja ficou cantando 3 músicas 3 meses. E você já reclama quando repete a música depois de 15 dias. Aquela música tinha a mesma música de celebração, a mesma música de transição e a mesma música de adoração. 3 meses. A igreja já estava me amando. Eu tinha um plano. Mesmo adolescente. Mas Deus mudou todo ele. E eu me apaixonei tanto por esse plano, que eu nem me lembro mais o que era o plano de verdade que eu tinha antes. E eu nem sei mais como viver fora dele. A minha esposa brinca comigo. Meu irmão, eu não sei quanto é você, mas toda vez que eu passo na frente de um lugar fechado, está escrito aluga, eu olho assim, aqui pode ser uma igreja. Aqui pode ser uma igreja. Pergunta para o pastor Maurílio. Pergunta para o pastor Anderson lá da Ípica. Eu falei, irmão, está faltando uma igreja. Ali pode ser uma igreja. Está lá, Brasa Ípica, toda terça-feira, 8 horas da noite, pode ir lá. Não sei o que é viver fora disso. Minha oração aqui nessa noite é que você viva o plano. E morra. Morra para os teus planos. Porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. A gente pode ficar contentado com um prato de lentilha. A gente pode ficar contentado com coisa pouca. E Deus dizendo no teu lado, mas o que eu tenho para ti é muito maior. Os irmãos José ficaram contentes em ficar ali com aquele grupo deles fazendo as mesmas coisas. Deus olhou para José e disse, eu tenho um plano para ti, só um pouquinho, calma, eu vou te colocar num processo, eu vou te levar a esse propósito, mas tu vai viver esse plano. Aguenta, mas tu vai viver esse plano. E esse plano não tem a ver contigo, tem a ver com o que eu quero. Na verdade tem a ver com o meu filho, que vai ser revelado através daquilo que eu preservei na tua vida para as próximas gerações. Se você quer viver isso, está na hora de parar de choramingar quando sofre, porque faz parte do processo. Não estou dizendo para você ficar se autocomiserando. Eu estou dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jovens, não esmoreçam da fé.
Eu vou usar o exemplo aqui, eu já estou encerrando. Eu vou usar o exemplo aqui que o pastor Silas Malafaia falou no Descend, no Brasil, e eu achei ele muito apropriado. O islamismo envia muitas pessoas para a Europa, para estudar nas faculdades da Europa, e se formarem nas melhores faculdades do mundo. Passam-se 5 anos, 5 anos, e aquele que era islâmico, sai islâmico. Ou seja, não nega sua fé, não sai dela. Agora, um cristão entra na faculdade e já treme as bases. 2 meses depois, já está levantando bandeira que não é para levantar. E diz que a fé é ineficiente e que o evangelho é vergonhoso. Não, o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Jovem, eu estou dizendo uma coisa para você. Você vai entrar naquela faculdade para ser sal e luz dessa terra. Você vai entrar na faculdade para abrir uma igreja lá no meio da faculdade. Você vai lá para orar pelos enfermos, orar pelos feridos, consolar os deprimidos. Você vai lá para não mudar nada do que você crê, acredita e tem convicção. Você vai lá para ser luz. Igual José, que passou pelo que ele passou, mas não retrocedeu. Como diz Hebreus, nós não somos daqueles que retrocedem.